Logaritmo é a função da matemática baseada nas propriedades de potenciação que ao mesmo tempo é contrária a ela. A definição de logaritmo é que, tendo A, que é um número real positivo diferente de 1, e B, também sendo positivo, haveria apenas um único número que, usando de expoente ao A, será igual a B. Esse número nós chamamos de x. Logaritmo, então, representa o expoente ao qual devemos elevar um certo número para que se dê outro número. E a gente pode representar essa mesma operação como log de B na base A é igual a x. Mas quem foi que teve essa ideia? Como é que descobriram isso? E aí teremos que falar sobre John Napier de Merkiston, ou John Napier. Falar John Napier, bem mais fácil. John Napier nasceu no século XIV. 16, eu errei sem querer. Em fevereiro de 1550, no castelo de Merkiston, em Edimburgo, na Escócia. E ele surgiu com essa ideia do logaritmo como uma forma de facilitar alguns cálculos de muitos navegadores e astrônomos da época. Pois, como ainda não existia calculadora, eles tinham que calcular tudo com lápis e papel, que era chato demais. Mas, usando o simples artifício do logaritmo, contas chatas de multiplicação eram reduzidas a simples operações de mais, menos e de divisão. Para entender como isso funciona, antes a gente precisa entender as propriedades da potenciação. Vamos lá. Se tivermos uma conta, exemplo, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3, a intuição de qualquer um naquela época era de imediatamente resolver as potências de forma individual. Tipo, 3 elevado a 2 daria 9, 3 elevado a 3 daria 27. Para daí sim multiplicar esses dois números. Porém, a gente pode fazer melhor, por simplesmente somar os expoentes de cada fator da expressão, que no caso dessa conta, 3 mais 2 é igual a 5, deixando apenas 3 elevado a 5 na nossa operação. E o resultado dessas duas contas é exatamente 243, ou seja, as duas são equivalentes. E note que isso só funciona se as bases da operação forem a mesma. Nesse caso, os dois fatores tinham base 3. Se algum deles tivesse, por exemplo, 2 ou 4 como base, já não funcionaria mais fazer esse método. Tendo isso em vista, o que Napier viu de potencial nessa forma de fazer operações foi que logaritmo seria uma forma de cortar caminho, gastar menos tempo calculando, mais tempo achando o resultado. Genial. Napier construiu uma tabela com potências do lado esquerdo e o expoente, ou os logaritmos dessa potência, do lado direito. E ele usou de base um número meio estranho, mas que faz sentido quando a gente para analisar o que ele fez. Esse número é 0,9999999. O motivo disso é bem simples. No início eu expliquei que o A do logaritmo tinha que ser positivo e não podia ser 1. Sabendo disso, Napier usou um número bem próximo a 1, mas que não chegava a ser 1, tá ligado? O motivo da gente tentar evitar o 1 como base é que qualquer número inteiro elevado a 1 é igual a 1. Então seria inútil. Mas enfim, com essa tabela, caso ele quisesse multiplicar dois números dela, era só encontrar eles na tabela, somar seus expoentes e encontrar a potência que corresponde a essa soma. Boom! Napier trabalhou nessa tabela por 20 anos, num livro de 147 páginas, cheio dessas potências e de seus logaritmos escritos na tabela, que em 1617 foi publicado com o nome de Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio, ou Descrição do Cânone de Logaritmos Maravilhosos. Legal esse nome. John Napier acabou morrendo em 1617. Porém, a história do logaritmo ainda continua, se tornando útil para várias ciências. Por causa dessa função, se tornou possível descobrir o pH de uma substância química, calcular a magnitude de termômetros na escala Richter e até no meio artístico, ajudando na criação de decibéis, unidade de medida usada amplamente por músicos para medir o volume dos sons que eles usam. John Napier revolucionou como a gente faz cálculos extensos, servindo de pilar para várias descobertas científicas e certamente é uma figura ímpar na história humana. Esse homem é brabo. Rest in peace.